Tô vendo o João aí, hein? Você tá vendo o João? Já vamos entrar aí, tá? O pessoal já está conectando. Boa noite a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar novamente conversando com vocês, internautas, nesse momento tão diferenciado, né? Tão anormal, que cada vez mais se torna a normalidade, que é esse período da pandemia. E dentro daquela proposta que a gente fez já há algum tempo, de semanalmente estar debatendo algum tema importante para a cidade ou para a vida das pessoas, e a ideia é que toda quarta-feira, nesse horário às 7h30, a gente tem um debate nesse sentido. A gente está trazendo aqui hoje uma temática fundamental em tempos como esse, que é a questão da cultura, né? Porque no momento que as pessoas estão mais precisando da cultura, mais precisando do hábito da leitura, do teatro, da música, nós vemos esse momento de enclausuramento. Então, é fundamental a gente debater isso, e levando em consideração ainda que também é um ano de eleições. E acho que dentro desse debate das eleições, a gente precisa saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas esperam da cultura. E hoje nós vamos ter aqui, junto conosco nessa live, duas pessoas que são profundamente conhecedores do assunto, ou seja, conhecedores da cultura. Gente que o nome se mistura com a história da cultura de Paranavaí. A gente vai ter aqui o João Henrique, que já foi secretário municipal, já foi presidente do Conselho Municipal de Cultura de Paranavaí, né, e também do nosso amigo e também grande companheiro, Amaury Martinelli, também, que também tem uma história muito ligada à cultura. Eu queria, inicialmente, convidar o João para se apresentar, né, e falar um pouco como é que ele está vendo nesse momento, sobretudo essa questão da pandemia, e como é que ele vê o movimento cultural nesse processo. Não só o movimento cultural, mas a importância da cultura para a vida das pessoas, né? Como eu disse, o João, além de ter sido o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Paranavaí, também foi o nosso representante em nível estadual no Conselho Estadual. Além disso, é advogado, músico e compositor. Boa noite, João Henrique, meu querido amigo. Tudo bem, querido? As suas considerações iniciais aí e também um pouco como você vê esse momento da cultura. Boa noite. César, boa noite, Amaury, e boa noite quem está nos assistindo, né, nesse momento tão estranho, tão maluco, mas coisa estranha e maluca, como todo mundo pensa e acha, e tem certeza, é coisa de artista. Esse momento tão maluco, tão louco, né, César, que a gente está passando, a primeira coisa que os grandes governantes imaginam é que é o seguinte, olha, tem coisa que no momento de extrema urgência é preciso ser cortado, porque as pessoas têm que sobreviver, as pessoas têm que comer, enfim. Aí pensam logo em tirar da cultura, né? E a gente vem sempre nesse momento, é o momento que a gente tem que pensar e dizer às pessoas que a cultura não é nada de brincadeira, a cultura é investimento no ser humano. E quando a gente pensa nesse momento de extrema urgência, como se fosse uma guerra, que é uma guerra, as pessoas pensam em priorizar certas coisas, como a vida, como a alimentação, a sobrevivência. Mas aí a gente também pensa, será que você sobreviveria sem arte, sem a cultura? Será que um Estado, uma cultura, uma sociedade sobreviveria sem a cultura? Claro que não, e a gente está vendo isso hoje. Não é à toa que, em momento de eleição, os governantes estão chamando as lives para falar de cultura. Ora, cultura não é agricultura, não é financiamento, mas é investimento no ser humano. E as pessoas ficam preocupadas. Acho que a gente vai falar muito disso aí. E eu lembro sempre de um amigo, ele é um grande músico aqui de Paranavaí, o Pianucci, e ele disse que uma vez estava eu não sei se era uma delegada, uma promotora, não sei, a pessoa perguntou para ele, mas meu filho, o que você faz no seu trabalho? Qual é a sua profissão? Ele falou, eu sou músico. Não, eu estou dizendo assim, qual é a sua profissão? Você vive do quê? Ele falou, doutora, eu sou músico. As pessoas pensam que ser músico é uma brincadeira, não entende? E o Pianucci é um músico maravilhoso, eu já toquei com ele, e ele é um profissional da arte, da cultura, e ele alegra a vida de muitas pessoas, porque traz
dentro do íntimo de cada pessoa, a possibilidade de tocar um instrumento, dominar uma máquina, que é um instrumento, e daí criar e criar. Isso é a vida do ser humano. Desculpa se eu divaguei demais, César, mas o que eu sinto nesse momento é a necessidade de nós, artistas, eu falo com muita honra, e dizer que sou um artista amador, dizer que nós, sim, somos trabalhadores da cultura e somos essenciais para a vida em sociedade. Assim como você trabalha na Copel é essencial, assim como o coletor de materiais recicláveis é essencial, como professor, como qualquer outro trabalhador, como um estudante, como uma dona de casa. Eu penso simplesmente assim, mas as pessoas, quando pensam em cortar as coisas, né, Maurício? Corta logo na cultura, né? Eu sou o João Henrique, eu sou da Paraíba, estou aqui no Paraná desde 1991, e essa é a minha breve apresentação, César. Desculpa, tomei muito tempo, né? Mas é isso aí. Para a gente começar o bate-papo. Hein, João, não tinha uma palhinha aí de um trecho da música? Pode ser, você quer apresentar o Maurício, depois eu faço a palhinha, você que manda, você é o âncora aí na parada. Pode ser, então. Vamos passar a palavra para o Amaury Martinelli. O Amaury, como eu disse, é um expert em artes cênicas, especialmente no teatro, apresentador, né, declamador, fotógrafo da mais alta qualidade, e também tem como eu disse, quando a gente fala de cultura, tem alguns nomes da cidade de Paranaíba que se misturam com a história da cultura. O Amaury é uma dessas pessoas. Eu conheço ele desde muito antes dele me conhecer, porque a gente já frequentava o teatro, já frequentava nosso querido TEP, os teatros que a Paranavaí sempre produziu. É preciso lembrar que Paranavaí, do ponto de vista da produção artística, da música, do teatro, é referência nacional, não só estadual. Haja visto o nosso FEMUP aí, que está completando 55 anos, se não me engano, de história. Então, o Amaury é uma dessas pessoas que, quando a gente fala em arte, fala em Paranavaí, a gente se lembra do Amaury Martinelli. Então, além de tudo isso que eu falei, ele foi também diretor-presidente, dentre outras funções, mas também foi diretor-presidente da nossa querida Fundação Cultural de Paranavaí. Boa noite, Amaury. Eu queria que você também falasse um pouco de como você está vendo esse momento, da cultura, da importância que ela tem, do momento que a gente vive, de que perspectivas a gente tem para a cultura, do ponto de vista de que, nesse momento, como eu disse inicialmente, talvez seja o momento que as pessoas mais precisam disso. Então, com mais sede disso, porque a gente está em casa, a maior parte das pessoas fechada, enclausurada. E, nesse sentido, a cultura, e quando a gente fala cultura, ela é muito ampla, ela é fundamental. Boa noite, Amaury. Prazer tê-lo conosco. Boa noite, César. Boa noite, João. Toda a galerinha que está assistindo a gente nessa live tão valiosa e importante. Quero agradecer, César, o seu convite, né, para eu participar dessa tua live. Não tem aquele vídeo, todo mundo já conhece, a carinha pega e fala assim, tava ruim, né? Daí melhorou. Aí ficou ruim, daí melhorou, mas agora parece que... Então, eu vejo assim, o artista ainda faz piada com a própria desgraça, né? A arte no Brasil, de uma forma geral, já estava ruim. E agora, com a pandemia, piorou. A gente vê o seguinte, que neste isolamento, as pessoas estão precisando muito da arte para conseguir sobreviver a tudo isso. É claro que precisa da área da saúde e da área da segurança também, mas uma das mais importantes para o enfrentamento desse confinamento é a arte. E, por incrível que pareça, está sendo, assim, a mais ignorada, porque eu estava lendo uma pesquisa, deixa eu pegar aqui, de um jornal britânico chamado Sunday Times. Ele fez uma pesquisa e ele mostra uma lista das profissões mais essenciais na visão da população agora por conta dessa pandemia. Não vou falar das mais essenciais, mas olha só. No topo, assim, da cadeia das menos essenciais, a pesquisa revelou, adivinha qual, César? A área das artes. Os menos essenciais, segundo essa pesquisa feita pelo jornal britânico Sunday Times. Então, assim,
é engraçado, né? Porque se você está em confinamento, o assunto aqui é confinamento e a cultura. Você precisa assistir um filme, vamos fazer um comercial na Netflix, na Amazon, né? Você precisa da arte, você precisa ouvir uma boa música, você precisa estar vendo um poema, precisa estar lendo um livro. E isso é muito importante para você passar durante a pandemia. E o que a gente vê é uma estagnação, as pessoas ignorando, nem todas, é claro, né? Totalmente uma área que devia ser, agora mais que nunca, valorizada. Então, a minha opinião é essa, eu acho que há olhos claros, né? Todo mundo sabe disso. E já vai para 100 dias que os artistas estão sem trabalhar. O João falou do Pianucci, né? Também vou pegar o exemplo dele, como tantos outros artistas que a gente conhece em Paranavaí. O Paulo César de Oliveira, o saudoso Paulinho, do Gralha Azul, ele sempre dizia que Paranavaí é um grande celeiro assim, de artista, que exporta artistas para o Brasil todo e para o mundo. E a gente tem que repetir isso, quando um cara da estipe do Paulinho fala isso. E ele falava muito assim, se queres ser universal, cante sua aldeia, uma frase de Leão Tolstói. Ou seja, vamos valorizar aqui o que é nosso para a gente se tornar universal. Quantos artistas a gente tem em Paranavaí? E dos bons, hein? E dos bons. Que a gente pode mandar para qualquer lugar e a gente não vai passar vergonha. Então, esse é o momento da gente pensar como a arte é importante no enfrentamento dessa pandemia. Beleza, é isso aí. João, preparado aí para fazer um sonzinho para nós aí? Aproveitando a deixa do Amaury, eu vou fazer uma música, como diria um amigo meu, de minha lavra, de minha autoria. E ela fala muito de solidão, sabe? O nome da música é bem sugestivo. Ela fala, ouvindo a chuva na varanda lá de casa. E ela fala muito desse momento de solidão que a gente, mesmo estando num canto sozinho, como eu estou agora, por exemplo, mas eu tenho o calor dessas pessoas que estão aí do outro lado, né? Que mandam mensagens, como eu já ouvi algumas, e de vocês aí. Então eu vou cantar essa canção que é de minha autoria, que fala um pouco da solidão. Vou cantar um pedacinho. Há sempre dias em que a solidão parece estar prestes a me tentar. Um grito longo e calmo se espalha pelo ar, nas pequenas nuvens do cigarro. Mil pensamentos de alguma coisa indefinida. Amigos, pessoas distantes do meu mundo tão distante. Porque tudo tem que ser assim. Às vezes eu te quero, às vezes não quero nada. E o que quero não sei onde encontrar, nem ao menos sei o que quero de verdade. Só a chuva me faz criar. Só saudade. Aí, Cezinha, pra gente não esticar muito, isso é uma canção minha, já foi do FEMUP, essa estava no FEMUP, e lembrando do FEMUP, FEMUP é um festival, eu acho bonito, Amaury, essa palavra, é o festival mais longevo do Brasil. Longevo é isso, né? Nunca houve interrupção, né? É maravilhoso, né? É isso aí, meus amigos. Manda lá, Cezinha. É isso aí. Então, como a gente tem dito, eu acredito, eu sou professor, sou educador, e a gente que sabe que a educação ela vai além, né, da educação formal feita na escola, que é o principal, mas ela é complementar. E a cultura, né, as artes cênicas, a cultura, ela é uma ferramenta fundamental, né, Maurinho, para você complementar esse ensino, complementar essa educação. E, aliás, o conhecimento ele não se restringe apenas ao conhecimento escolar. O conhecimento também vem das artes, sobretudo das artes. As principais mudanças, transformações na história do mundo
passa por um processo de revolução nas artes. Né? Basta ver o período do Iluminismo e tantos outros períodos que a gente tem de mudança na cultura, de aprofundamento, de crescimento científico, está muito associado à questão da arte. E, e a pergunta que eu queria fazer para vocês um pouco, como é que a gente consegue, a Paranaguá tem experiência, é claro, a gente conversava um pouco antes com o João Henrique, experiência histórica do trabalho das oficinas, o João Amaury, quando era presidente da Fundação Cultural, desenvolveu muito esse trabalho. Como é que você vê, Amaury, isso como ferramenta de trabalhar essa formação educacional? O que a gente tem que pode melhorar, que pode ampliar? Qual o caminho para isso? Sobretudo porque eu acho assim, é um ano importante para a gente debater isso, porque é um ano de eleições. Eu acho que a cultura, como você falou assim, muitas vezes relegada num terceiro, num quarto, quinto plano, mais do que nunca, no meu entendimento, ela também tem que ser central, tanto como saúde, tanto como educação, porque ela não é complementar, ela forma o ser humano, forma o caráter da pessoa. Como é que você vê essa relação, como democratizar a cultura e, de fato, fazer com que ela esteja presente, mais presente nas escolas do município? Ô César, eu vejo assim, quando nós estávamos na Fundação Cultural, eu tinha um pensamento que também era seguido pelo Paulinho, pelo Juca, vamos falar aqui nomes, Dorival Torrente, pessoas assim, da arte, assim, né? Vamos lá, os que iniciaram lá o movimento cultural em Paranavaí, né? Com o Grupo TEP, em 1966, no Colégio Estadual, ou melhor, 69, né? 66 é o FEMUP. Aliás, você comentou do FEMUP aí, né, João? O FEMUP, ele foi realizada uma pesquisa e ele já entrou no calendário nacional de eventos e ele é tido como o festival mais antigo do Brasil e que continua incessantemente desde quando começou. Então, é o único, mais antigo no Brasil. Então, voltando, eu abro uns parênteses enormes, né? Vou fechar esse parênteses aqui. Eu acho o seguinte, que trazer uma peça de teatro é muito bacana, trazer um show musical é ótimo, mas o que fica mesmo para as pessoas são as oficinas. Porque com uma oficina de arte que você implementa para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, você pode até não formar um profissional no teatro, na música, na dança, enfim, mas você forma, por meio da cultura, de uma oficina que desperta naquela criança, naquele adolescente, naquele jovem, o gosto por alguma atividade cultural, você acaba formando homens e mulheres de bem. Então, eu vejo assim, a importância da oficina. Tanto que, quando estávamos na Fundação Cultural, nós tínhamos isso como a base mesmo do nosso plano de cultura. Quando o Rogério Lorenzetti assumiu em 2009, nós implantamos com ele o projeto de descentralização da cultura. Nós estávamos em novembro de 2008 com 530 e poucos alunos, e em fevereiro de 2009, quando ele assinou o projeto de descentralização da cultura, em março a gente partiu de 530 alunos para 2.437. Então, assim, foi um salto muito grande, porque nós levamos professores de arte em todas as vilas rurais do município, levamos em todos os distritos, nos bairros mais afastados, mas mantemos também essas oficinas de arte também nos equipamentos centrais, que é na Escola de Música e também na Casa da Cultura. Então, assim, eu vejo muito importante, respondendo a sua pergunta, a questão da oficina livre de arte, que pode ser aonde? Nas escolas, porque as escolas são um equipamento cultural, embora sejam equipamentos de educação, mas ela também é um equipamento cultural, por quê? Ela tem salas, ela tem banheiros, ela tem água, muitas têm quadras, né? Algumas tem palco, tem auditório. Então, assim, é bacana levar isso para os locais e não só manter ela centralizada. Aliás, a ideia de descentralizar foi justamente quando a gente via uma criança vindo lá do Morumbi de bicicleta para fazer uma arte aqui no centro, sabe? Então a gente falou, vamos centralizar isso, vamos pegar aquela famosa frase lá, todo artista tem de ir aonde o povo está, né, João? É isso aí. João Henrique? João, quer falar alguma coisa?
E vocês falaram uma coisa aí que o Amaury, não me lembro, não me recordo agora, mas ele falou uma frase, não sei se era o PC que falava de Dostoiévski, é isso aí mesmo, Amaury? Você falou alguma frasezinha? Leão Tolstói. Se quer né? alcance sua aldeia. Eu lembrei do John Lennon, que já falava de outro filósofo que dizia pense mundialmente e haja localmente. Então, os Beatles saíram de uma cidadezinha, sei lá, do tamanho de Paranavaí, que seja, mas era uma cidade muito pequena, para a Inglaterra, que também é pequena, é uma ilha. Então, ele falou, não, vamos fazer um som para o universo, mas vamos começar pela nossa cidade, nossa pequena cidade. Então, como é Paranavaí, pequena no tamanho, mas muito grande no celeiro de artistas. É impressionante, César. O Maurício sabe. Você, talvez, César, não acompanhe tanto, mas eu, apesar de ter essa idade, eu sou jovem. Eu tenho 52 primaveras, mas a minha mente, não sei quantos anos que está por aí, apesar da moçada me chamar de tio, não chama, né? Eu sei que... mas o veio por aí. E agora eu não sei se cortou. Caiu. O velho caiu. Machucou aí, João? Aí, machucou, não? Caiu? Saiu um pouco do ar aí, alguém me ligou, eu desliguei. Então, o que acontece? O ciclo musical, artístico, eu tenho a sorte de ter um escritório. Ô, João. Ô, João. João. Tá ruim. Tá ruim. O celular caiu no chão, quebrou, Mas o áudio tá ruim, o áudio. Entra e sai de novo. Entra, sai e entra de novo. Sai e entra. É isso. Então tá bom. Continue. Pessoal, probleminha técnico lá, o João está saindo já de volta. Eu acho essa questão que você coloca, Mauri, é fundamental. A gente, quando fala, e essa coisa que você falou de você, ao invés de centralizar a cultura, eu sempre falei assim, Paranavaí, historicamente, tem uma produção cultural muito forte. Tanto no teatro, você citou o TEP aí, a gente vê o que o TEP produziu. Vou citar para você um exemplo, o Rildo Vieira, colega nosso lá da rádio que participou do TEP, nos áureos tempos lá do Alceu, do seu tempo lá, o Rildo sempre se recorda muito dessa questão do tempo. Então, quando você fala de democratizar a cultura, de expandir ela para os bairros, eu acho fundamental. Eu acho que isso é uma sacada legal, você ter ela presente, porque, assim, ela resolve uma série de problemas. Quando você fala, por exemplo, de tirar a criança da rua, é você oferecer para ele uma oficina no turno alternativo. Então, quando você tem de manhã o ensino, ou à tarde o ensino, e no turno alternativo você consegue ter lá na comunidade uma oficina, seja lá no centro comunitário, seja no salão da igreja, é preciso pensar isso, essa integração. Você tira a criança da rua, a criança ocupada o dia todo, ela consequentemente não vai ter tempo para se envolver com a marginalidade. Então, resolve um problema. Segundo problema, você cria emprego, você gera emprego. A gente sabe hoje que 5% dos empregos no Brasil hoje, a maioria, salvo engano, são gerados pela área da cultura. 5% é muito, são quase 5 milhões de empregos gerados aí pela área da cultura. Podia ser muito mais, porque você, além de você atender a demanda de emprego para o cidadão, você ainda resolve o problema social de ocupar a criança. Então, essa coisa de você democratizar a cultura, levar ela para a comunidade, tem que ser algo assim, que tem que ser uma visão de qualquer gestor que está à frente da coisa pública. Eu acho que esse é o caminho para você, de fato, ter uma integração entre cultura e educação, né? Cumprindo essa função de oferecer à criança um turno alternativo, uma ocupação, a qualificar a formação dele pessoal como ser humano, porque a cultura ela traz isso também, a literatura, o teatro, a música, ela traz isso, esse refinamento da alma, a pessoa se sentir mais humano, ela humaniza as pessoas. Então, eu acho fundamental isso, e você tem que pensar isso, democratizar isso, porque Paranavaí não é mais a Paranavaí de 20 mil habitantes, nós temos 90 mil habitantes, né, Mauri? Você tem que pensar que a cultura tem que estar em todos os bairros, lá no Morumbi, lá no Sumaré, no IP, no Jardim Maringá, na Vila City, na Graciosa, na Mandiocaba, enfim, no Panorama, no DR, em qualquer bairro, lá na Vila Operária, né? Ou seja, a cultura tem que estar
como a frase fala, o artista tem que estar onde o povo está. E eu acho que a gente resolve vários problemas desse sentido, de valorizar uma classe que é sofrida, que escolhe a profissão por opção, por amor, e depois vai atrás do recurso, mas que muitas vezes, como o Amaury falou no começo da live, é tão desvalorizada. Então, acho que essa questão da participação é fundamental. Ô, João, você esteve à frente do Conselho Municipal de Cultura e pôde acompanhar nesse breve período aí. Também você é um artista, está sempre ligado. Como é que você vê, como é que vem essa questão da prioridade da cultura? Você vê que ela tem tido a prioridade devida, e mais, como é que você vê essa função do Conselho Municipal de Cultura, né? Ele funciona, tem funcionado, é uma ferramenta importante, pode fazer o processo melhorar. Como é que você vê isso? Olha, quando você fala de burocracia para um artista, parece que você está falando assim, olha, eu quero fazer uma coisa que você não gosta, então vamos dizer, vai falar para o artista assim, você vai fazer uma peça de rock and roll e o cara é do carnaval, então fala, não me venha com isso. Então, nós artistas, eu me coloco nessa mesmo sendo amador, a gente tem muito medo da questão burocrática. Então, quando uma pessoa ela entra no mundo da burocracia e também é artista, assim como a Amaury, que é um cara muito técnico, sabe fazer projetos, assim como a Rose Sanga, que está no governo municipal. Ela é uma artista, mas também é uma burocrata. Então, quando você tem figuras assim, nossa, é maravilhoso. Mas quando você coloca um artista que sempre tocou na vida dentro de um conselho, ele olha para aquele monte de papel e ata e tudo e fala, pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada, mas aí ele precisa mudar essa coisa. E a minha experiência, eu faço meia-culpa aí, a minha experiência no Conselho Municipal de Saúde foi, primeiramente, César, Amaury, tentar mudar a questão do próprio artista, de levá-lo à burocracia pela necessidade de fazer o processo cultural andar, do cachê chegar para o artista, porque sem burocracia, nós não vivemos na sociedade. Não tem como, era muito bom que todo mundo fosse lá no meio da praça e falasse, eu quero eleger fulano, todo mundo levanta a mão e o cara está eleito. Mas não, tem que tirar um título, tem que fazer uma ata, tem a burocracia. É um sistema burocrático, então tem que ter um conselho que delibera, que representa os artistas. Então, é tudo um começo, porque também é cultural do artista não ficar a par dessas coisas, não gostar disso tudo. Quando fala de burocracia, o artista quer correr longe. E é por isso que, às vezes, a gente faz um pouco de esforço, no meu caso, que foi ser presidente do conselho, para tentar mudar alguma coisa. Efetivamente, nós tentamos entrar no movimento burocrático da cultura, mas conseguimos muito pouco. Mas, sinceramente, só em juntar as pessoas para discutir a cultura, para ver, por exemplo, qual a porcentagem do orçamento municipal que vai para a cultura. Historicamente, isso caiu, historicamente, isso é importante. Essas coisas o artista não discute. E não é aceitável para o artista colocar só um técnico lá. A gente quer que tenha gente como a Amaury, como a Rose, que saiba do chão, do pé, da fábrica, da produção cultural, e saiba também das coisas orgânicas e das coisas estruturais e burocráticas. Então, o que atrapalha um pouco a cultura é a burocracia. Ao mesmo tempo, ela ajuda. Quem faz um projeto bem feito tem muito mais chance de ter êxito lá no final, de ter uma viabilidade financeira. Então, o artista tem que mudar isso aí. Eu achei interessante, César, finalizando, eu achei importante um recomeço do artista dentro do conselho, que é um órgão deliberativo, ele pode decidir muita coisa, mas é preciso e necessário a presença do artista, mesmo que ele não goste. O artista tem que entender que é necessário participar dessa estrutura orgânica, né? Para que o processo ande. Não tem como não participar, você tem que ficar dentro, tem que saber os meandros da coisa, e é assim, eu penso que a gente vai para frente nesse sentido, também agindo dessa maneira, sendo um pouco técnico também, entendeu? Exato. Antes de passar a palavra para a Amaury, eu queria dar uma boa noite aqui, muita gente conosco na live, mais de 40 pessoas aí online, constantemente. Vou citar alguns aqui, se a gente esquecer alguém, nos perdoe, mas a Sani Sabino, Paulo Quirino, a Simone conosco, o Adilson Oliveira, professor Carlos, nosso vereador, Marga Santos, Donizete Silva,
Ailton Lourenço, o nosso ex-prefeito Maurício Macaua também conosco aí conectado, André Novaes, Eliane Moraes, Jefferson Rodrigues, Miriam Amaral, Celso Avelar, ex-vereador de Paranavaí também, Rosângela Fiore, Luar Alexandre, Nivaldo Matos, que é músico também, nosso querido amigo da Sanepar, Edilene Guedes, minha querida esposa também conectada conosco, o Carlos Alberto, já falei, o Everton Roncaglia, lá de Alto Paraná, vereador também parabenizando, o Tomé Walter, que é músico também, lá em Maringá, Mauri também nos acompanhando, o Silvio, o Júnior Baldou, a Lídia Rodrigues, o Márcio Leiteiro, a Cida Gonçalves, muita gente conectada, o Luzimar Siriaco também conosco, bastante gente, Carolina Galvão também, muita gente aí, nos perdoe se de repente a gente falhar com alguém. Amaury, você que sempre esteve do outro lado, ou seja, do lado do gestor, durante um bom tempo, como eu falei, a sua história se mistura um pouco com a história da cultura de Paranavaí. Como é que você vê o papel do conselho e a importância que ele tem do Conselho Municipal de Cultura que funcione? Porque, assim, o conselho tem que funcionar, o gestor tem que dar condições do conselho funcionar, porque muitas vezes os conselhos acabam sendo instrumentos para atender uma demanda jurídica. Eu sou daqueles que eu entendo que o gestor tem que ouvir o máximo possível de instâncias. E aí o conselho, de qualquer conselho de saúde, de educação e o conselho de cultura não é diferente, no meu entender, é fundamental para que a administração acerte mais e aí menos. Como é que você vê o trabalho do conselho, dessa experiência, que é uma coisa relativamente nova, né, vamos dizer assim, em várias áreas? Bom, César, nós tínhamos no Paranavaí um conselho, ele era um conselho consultivo, né? E aí nós transformamos esse conselho consultivo num conselho deliberativo, então que é, ao meu ver, muito melhor, que pode tomar decisões e tal, e muitas decisões importantes que viriam para a cultura, nós levávamos para esse conselho, para o conselho nos ajudar a gerir um dado problema. E isso funcionava muito bem. E por conta disso, nós acabamos criando, com o nosso Conselho de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, as câmaras técnicas, né, de cultura. Enfim, nós entramos no mapa da cultura lá, no Ministério da Cultura, que infelizmente não tem mais, né, César? O Ministério acabou virando nem sei o que virou a cultura em nível federal. Mas eu acho que é muito importante. Entretanto, como o João ele disse, não há assim, uma participação muito efetiva, eu acho, dos artistas. Muitas vezes, um dos motivos, né, João, você até vai concordar comigo, é que alguns editais municipais que saem, ele diz que os membros do conselho não podem participar. Daí eles falam, poxa vida, agora que é a hora de eu conseguir encaixar um projetinho aí, conseguir um cachezinho, não posso porque eu faço parte do conselho. E aí, alguns deles, que a gente gostaria que estivesse ali, são artistas bons, né, e tal, acabam não, porque lá na frente eu vou ter problemas. Mas esse conselho que nós temos é um conselho deliberativo, tem poderes, né, de deliberar mesmo, de fazer alguma coisa. Hoje eu não sei quem está à frente do conselho, eu estou afastado da fundação, né, já faz 3 anos, né, saí de setembro de 2017, e eu fiquei meio assim, sem saber, comecei a mexer com outras coisas e tal, e acabei não participando tanto quanto eu gostaria do movimento cultural de Paranavaí. Mas, sem dúvida alguma, César, um conselho de cultura na cidade é muito importante, e tem poder, e poderia até ser mais ativo realmente. E eu acho assim, que isso é uma coisa, como eu falei assim, como é uma experiência nova, e como vocês falaram, a gente que atua no movimento popular, eu cresci morando aqui na Vila City, no bairro, a gente conhece, sempre participei de movimento popular, pastoral da juventude, comunidade eclesial de base, ação de moradores, fui diretor do sindicato na Copel, então a gente conhece um pouco como é que funciona essa questão da participação. É uma coisa nova. As pessoas muitas vezes têm até receio de participar e não têm a cultura de participar de um conselho municipal, ainda mais sendo de cultura, né? Então, até um trocadilho aí, mas essa é uma verdade. E por que isso ocorre muitas vezes? Porque ele não vê, às vezes, efetividade no conselho. Olha, o conselho existe, mas na prática ele não é ouvido. Como disse a Maurício, muitas vezes é consultivo, e às vezes é deliberativo, mas é deliberativo desde que ele faça aquilo que o gestor quer. Isso não funciona.
O conselho tem que ser valorizado, tem que ter autonomia para tomar uma decisão e aquilo servir de diretriz, porque quem melhor para pensar a cultura de uma cidade do que aqueles que estão envolvidos com a cultura? E o conselho vai ser formado por pessoas como essa. O João falou dessa questão de transformar o artista num burocrata. Eu vejo assim, a função do artista no conselho é dar as diretrizes, é pensar a cultura da cidade, é pensar a cultura da comunidade onde ele mora, ofertar ideias, ofertar o saber dele, né, o saber dele prático, né, diário, que ele tem lá do cotidiano, o saber empírico, a gente dizia assim, do ponto de vista científico, o saber do dia a dia, da cultura, ele tem que ofertar isso para a comunidade. Agora, a parte da burocracia, ao meu entender, a gestão tem que fazer isso, né? Tem que oferecer isso de certa forma, na forma de um escritório de atendimento, de uma pessoa especializada lá que vai trabalhar essa questão dos projetos culturais, trabalhar essa questão da burocracia, da prestação de conta de algumas entidades, que é um problema sério. Tem muita entidade fechando, né, Mauri? Porque o camarada não consegue, muitas vezes, prestar conta, fazer a parte básica, que é o contábil. E o jurídico, o João sabe disso. Cada vez mais o Tribunal de Contas vai cercando as instituições e muitas vezes a pessoa tem a ideia do voluntariado, tem a vontade, mas ele não tem condições de, além de doar seu tempo, também doar, muitas vezes até tem que pagar para fazer uma contabilidade, pagar para montar um projeto. Então, acho que o município tem que pensar nesse sentido, né? Criar ferramentas, seja o município ou seja parcerias privadas, a partir, por exemplo, do incentivo da liberação de impostos. Vamos pegar o IPTU, por exemplo. Nós temos já a lei municipal de incentivo à cultura, mas você pode ter lá também, dentro do IPTU, a possibilidade de você dar um auxílio a uma empresa que oferte, por exemplo, assessoria na parte de montagem de projeto. Então, ou seja, você criar mecanismos, e aí é preciso também repensar a lei de incentivo municipal à cultura, criar mecanismos para que as pessoas possam ter essa condição de efetivar os seus projetos. Eu acho que isso é fundamental. Porque senão a gente fica falando que a cultura é prioridade e acaba não sendo prioridade. Basta ver, a gente tem informações aí, conversando com alguns vereadores, inclusive da diminuição percentual dos valores de repasse à cultura nos últimos anos. Houve diminuição em termos percentuais. Às vezes o valor é maior, mas do ponto de vista do percentual, né, daquilo que é o orçamento do município, daquilo que ele arrecada, percentualmente o dinheiro destinado à cultura tem diminuído. E aí você também não faz as coisas sem recurso. Então é preciso que a prioridade ela saia do discurso, saia do papel. Então acho que tem que pensar nesse sentido também. E um outro aspecto que muitas cidades têm, que eu acho que é uma coisa também que vai criando essa cultura de você valorizar os conselhos, é as chamadas conferências ou chamados fóruns culturais que anualmente discutem, por exemplo, a estratégia da cultura da cidade. Como você tem lá anualmente a Conferência Municipal de Saúde, que hoje é uma das que funcionam, você pode também ter uma conferência, um fórum permanente, inclusive, além do conselho, um fórum permanente, onde os músicos, onde os artistas, onde as pessoas ligadas à cultura, os promotores, os técnicos, inclusive, também, quando a gente fala aqui do movimento cultural, não é só o artista em si, mas é toda a cadeia que se envolve, né? O técnico lá de som, né? O promotor, aquele que... Então, ou seja, você ter um espaço onde ele possa também manifestar seus anseios. E que esses anseios manifestados sejam ouvidos. Também não adianta você fazer uma conferência municipal bonita, tirar foto, e aí, de repente, você tem lá na conferência dizendo que é diretriz e depois não cumpre. Eu vou dar um exemplo, cara, aqui da Conferência Municipal de Saúde, que todo ano referenda a importância de ter um hospital municipal na cidade. E, no entanto, parece que os governantes fazem ouvidos mocos, né? Ouvidos mocos, ou seja, parecem não ouvir esse clamor que sai da conferência, que em tese seria o órgão principal da saúde. Eu estou dando o exemplo da saúde, mas para a cultura ele também se aplica. Eu acho que o conselho ele só tem valor e efetividade quando o gestor público, de fato, ouve, de fato, permite que aquilo que eles indiquem seja, de fato, efetivado, ou pelo menos encaminhado, né? Claro que tem propostas às vezes absurdas, mas aí o gestor tem que fazer o debate. Olha, provar em A mais B que é impossível. Não basta apenas ter o conselho só para cumprir a legislação. E aí vem aquilo que a Mauri falou. Quando você faz isso, você democratiza a participação, você leva a cultura para os bairros, você ouve aquilo que as pessoas que entendem da área também entendem como prioridade. Ô, Mauri, teve uma postagem aqui, se eu não me engano, do Gustavo, pelo visto, ele passou pela Escola Municipal de Música. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi, você participou do processo de criação dela, de efetivação, como é que está isso hoje, se você tem informação, como é que você vê essa questão, que foi uma criação importante, eu me recordo, se eu não me engano, quando eu era vereador, que foi criado isso, logo em seguida, eu achei um espetáculo, você tem uma escola municipal de música,
e ofertar isso para pessoas que, de repente, não tinham acesso a pagar um conservatório, que, via de regra, às vezes o valor é significativo, e muitas famílias da periferia não têm condições. Como é que está essa questão da escola de música hoje? Está funcionando? Como é que foi o processo de criação dela? Por que uma escola de música numa cidade como Parnavaí? Bom, nós... não foi criada uma escola de música. Ali aquele prédio já era do município, né? E quando a dona Luzia Guina Machado, ela faleceu, aí retornou ao município e tal, e a gente fez umas benfeitorias ali, na época do Maurício Yamakawa, o prefeito Maurício, que está nos assistindo, e depois, na época do Rogério, a gente tentou conseguir um recurso estadual, não conseguimos, tentamos um recurso federal, também não conseguimos. Até lembro, o Rogério ligou para mim e falou: Mauri, não estamos conseguindo esse recurso aqui em Brasília, nós vamos fazer com recurso do município. Liga lá, acho que era o Gilmar na época, fala para o Gilmar, nós vamos investir 300 mil na reforma, com recurso do município. E aí nós demos um tapa geral ali na escola de música, e foi criado, então, com o Paulinho, o projeto Clave de Luz, que ensinava música para jovens e adolescentes, acho que era de 7 a 14 anos, e isso funcionou muito bem, porque eram os músicos da orquestra. Por exemplo, o professor Arnaldo, violonista, se você fosse dar um título hoje para ele de música, seria doutor, não é, João? Ele era exatamente. Então, assim, tudo grátis, assim, para a comunidade. Eu não gosto, César, dessa palavra grátis, né? Por quê? O cidadão paga impostos, ele paga impostos municipais e tem que voltar para ele em forma de saúde, em segurança, e, é claro, voltar para ele em cultura. Então, não é grátis também, né? Mas tudo bem. Não precisava pagar nenhuma taxa e tal, e era muito bacana isso. E eu lembro que a gente atendia, que era 500 atendimentos por semana ali na escola de música. Então, tinha, sim, o projeto de descentralização, que atendia nos bairros, mas, como eu falei no começo, continuou-se nos equipamentos, como Casa da Cultura e Escola de Música, também os atendimentos. E até aumentaram, né? Mas hoje, infelizmente, não tem mais. Eu até passei lá na frente, tem uma placa lá, vai ser Ferragens Falcão, se eu não me engano. Foi vendido aquele prédio, né? E, infelizmente, eu fiquei triste, assim, né? A gente, quando perde um equipamento cultural, tem um poeta, o José Ubirajara Gali, fez um poema quando, em 1992, fechou o Cine Branco em Paranavaí. Ele mandou um poema, até ganhou o FEMUP, e ele falou assim: a cada cinema que se fecha, é como se colocasse um cadeado na alma da cidade. Então, eu lembrei disso, porque a cada equipamento cultural, né, que se fecha, é como realmente se colocasse um cadeado na cidade, parafraseando o Birajara Gali. Infelizmente, não tem mais a escola de música. Eu estou tocando esse assunto porque foi um comentário aqui que surgiu na live, e é o que você falou, né? É como se morresse alguém, né? Porque a importância que tinha, sobretudo para aqueles que tinham maior dificuldade de acesso à cultura. Então, eu acho que quando você fala que a cultura tem que ser prioridade, ela precisa ser de fato, né? De direito. E de fato também, né, João? Porque o de direito às vezes está escrito, mas não é cumprido. Tem que ser de fato. Tem que estar na ordem com prioridade. Acho que esse é um exemplo claro que muitas vezes, né, o gestor não se atenta. Primeiro porque, às vezes porque não vê a cultura com prioridade, às vezes porque é criação de outro, e Parnaíba, infelizmente, tem essa cultura, às vezes porque uma gestão cria algo importante, o outro tende a muitas vezes não valorizar, ou até obscurecer, a fim de não valorizar, e eu acho que isso é um equívoco, porque todo mundo contribui para a cidade, todo mundo deixa sua marca, e a gente precisa avançar, precisa crescer. Nós não podemos fechar aparelho, né? Cada vez que você fecha um espaço desse, a cidade está aumentando, você diminui o acesso à cultura. Então, aí o discurso, né, fica apenas um discurso. E como diz, né, o nosso amigo Paulo Freire, o nosso discurso tem cada vez mais se aproximado da nossa prática, até que ele seja o mesmo, né? Então, enquanto isso não acontece, você tem um discurso e tem uma prática equivocada. Acho que esse é um exemplo claro. A gente tem que estar abrindo mais escolas de música, que não seja o nome escola de música,
na ideia de oficina, mas ideias como essa da escola Luzielina tem que ser reproduzido por todos os bairros, pela comunidade, porque a cidade está crescendo, a cidade está ampliando, e às vezes a pessoa tem dificuldade de se deslocar de lá para o centro e não diminuir. Volto a dizer, isso implica não só no processo de formação das crianças, dos nossos adolescentes, mas também, inclusive, na geração de emprego e renda. Né? E tocando um pouco nesse aspecto, estamos já com 45 minutos de live, e eu queria também tocar nesse assunto, tocando um pouco nessa questão da geração de emprego e renda. Quando a gente fala em cultura, eu falei, ele tem várias facetas, uma delas é essa, gerar emprego e renda também. Né? Você pensar, por exemplo, na ideia do turismo, né? Do turismo de eventos, do turismo cultural. Vou dar um exemplo aqui do lado, para não dizer que a gente está indo lá para o Rio de Janeiro nem para São Paulo. Paraíso do Norte. O que é o Paraíso do Rock? Eu me recordo quando o Beto inventou essa ideia, o prefeito Beto Visoto, também deve estar nos acompanhando, um abraço para ele, inventou essa ideia de fazer um festival de rock em Paraíso do Norte, do Noroeste do Paraná, onde o local menos provável ou mais improvável de acontecer um festival de rock dar certo. E eu pergunto para vocês acompanham, o que é o Paraíso do Rock, João? Cara, e o turismo de eventos? O Paraíso do Rock ele está no roteiro das atividades artísticas, culturais, eu falo hoje do Brasil, tá? Mas só lembrando um pouquinho da conversa, depois a gente retoma, da conversa da escola que foi fechada, né? As ferragens, elas constroem estruturas físicas para prédios, lá vai ser uma loja de ferragem. Mas a estrutura do ser humano cultural é uma escola de música que faz, meus amigos. Você não dá aula para números de pessoas. Eu não dou aula para 30 alunos. Eu dou aula para 20 alunos, e se um aluno daquele virar um Arnaldo da vida, cara, ele vai ser um exemplo para a nossa cidade, que ele é um doutor em música, ele é um aluno. Ele pode ter sido o aluno dessa escola ou de outra escola. Então, a cultura, ela não vê números, a cultura vê essência, né? Uma coisinha que eu sempre falo para o João Marques, e a gente tem muita dificuldade de aprender, é a palavrinha pertencimento. Às vezes, um camarada... Eu já fui punk, tá? Punk tinha mania de destruir as coisas públicas, né? Quando você destrói uma coisa pública, quando você fecha uma coisa pública, às vezes você diz assim no teu íntimo, até inconsciente, isso não me pertence, isso não é meu. Esse carnaval, eu não gosto, como outros prefeitos imaginam. Isso não é meu. Ora, cara pálida, você está representando uma comunidade com vários pensamentos. Isso não é meu, é da tua questão pessoal. Então, o próprio ser humano, o próprio artista tem que aprender que aquilo, o que ele caminha na cidade, o que ele toca, o que ele usa, é dele. Ele pertence àquilo ali. É dele aquilo lá. Ele paga um imposto, como a Mari falou. E eu lembro uma história de um amigo meu, eu não sei se ele vai falar aí nas palavrinhas, ou de repente vai dizer, para você ter uma imagem do que é o gestor, né? O pessoal do teatro precisa de gelatina. Gelatina é uma coisa que vai na luz, sabe? Gelatina é um pedaço de coisa que vai na luz para modificar a luz, para dar luz no palco. Chama-se gelatina. Então, determinada prefeitura veio um gasto de gelatina. O gestor falou, gente, mas esse povo da cultura tá o quê? Comendo gelatina? Para que eles querem gelatina, cara pálida? Oh, meu Deus. Então, aí eles cortaram a gelatina do teatro, porque teatro não precisa de gelatina, aquela coisa que você come, mas é outra gelatina. A gente brinca, mas isso é verdade. Meu amigo que está por aí vai dizer assim, João, isso aconteceu mesmo. E acontece, porque o gestor público, às vezes, aquilo não pertence para ele. A cultura não pertence. Não, porque eu vou cuidar da saúde e do asfalto, claro que vai cuidar. E vai cuidar da cultura também, porque ela é essencial para o ser humano, para ele viver, para ele deixar de fazer outras coisas que não são essenciais e não são boas. Eu só acho o seguinte, César, até perdi o rumo aí do que você perguntou, que me ficou na coisa, essa questão da escola. Gente, uma escola que fecha, sei lá, imagina um velório de artista, né? Todo mundo triste, assim, poxa vida, fechou uma escola de música e vai abrir uma loja de ferragem. Ótimo! Alguém vai trabalhar vendendo ferro, mas muita gente vai ficar sem tocar violão, tendo o Fernando Francisco Bana como professor e tantos outros que são músicos
nossa, primordiais para a vida da sociedade, cara. E o cara fala assim, não, eu vou fechar, porque não dá dinheiro. Gente, cultura é investimento, não é gasto. Isso tem que mudar, César. Outra coisa que eu queria deixar marcado, eu falo demais, é que as pessoas não sabem diferenciar o gestor, o que é projeto e o que é política. O projeto, todo ano você tem que batalhar. Ah, meu Deus, eu tenho que pegar dinheiro. A política, vamos fazer uma política de cultura. Ela vai durar toda a administração. A política vai ser votada na Câmara. Ela tem um desenho total. O projeto é 1 ano, 6 meses, para o cara ficar brigando, pedindo pires lá. Oh, meu Deus, não fecha a escola. Não tem que ter política de cultura, política de agricultura, política de segurança. A cultura tem que entrar nas políticas das administrações e não nos projetos das administrações. Desculpa se eu falei demais. A gente falava rapidamente também que também a cultura, mesmo ela tendo esse aspecto social, também tem um aspecto da geração de emprego. E a gente falava do turismo de eventos, dando exemplo aqui do lado para o Paraíso do Rock, que é um evento que tinha tudo para não dar certo, entrou no roteiro nacional, como você falou, e se tornou hoje uma fonte, inclusive, de renda para a cidade lá. Conversando com o prefeito Beto, tanto é que eu não sei qual a edição dele, mas está sendo refeito todo ano. É isso, Amorim, também? Nunca parou, né? Nunca parou, né? Parou. Continua. Eu acho que tem 10 anos já, César. Salvo engano, tem 10 anos já. É um caso de política de governo, e não só de projeto. Amorim. É isso que você falou, é a chamada cultura criativa. Você vê uma coisa numa cidade e falar, isso aqui, o que a gente pode fazer? Fazer uma coisa assim que vai trazer um mundo de gente, né? O Woodstock foi assim, né? O César, você falou da questão do emprego e também você lembrou também que não é só o ator, o músico, que tem uma cadeia que vem ali, né? Atrás, os técnicos, o diretor, o autor, né? O escritor das coisas. Então, tem uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais que a cada 5 desempregados na área cultural, ela leva mais um. Então, acaba sendo 6 desempregados. E isso é uma coisa muito ruim, porque você acabou falando de números ali, eu até me animei, porque eu já tinha trazido para esse bate-papo, esses mesmos pesquisadores da Universidade Federal de Minas, eles calcularam que a cada R$1 perdido em atividades artísticas, isso causa um prejuízo de R$1,60 na economia geral do país. E tem uma pesquisa de 2018 no IBGE, ele diz que cerca de 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural brasileiro. Então, elas acabam representando, você falou 5%, né, e você está certo, 5,7% das pessoas que são ocupadas com algum trabalho no país. E essa estimativa, ela é responsável por, olha só, 2,64% do PIB. É uma coisa muito louca. Então, assim, como é importante a cultura de um país para aquecer a economia do nosso país, do Brasil, imagina de uma cidade, né? A gente já vai para 53 minutos de live, o João cantou uma música, eu vou querer declamar um poema de Bertold Brecht. Posso fazer um fundinho musical? Mauri, posso fazer um fundinho musical? Eu acho que vai travar, vai ficar travando, mas tenta aí. É um poema, o César, que eu queria fazer por conta daquela pesquisa que eu falei bem no começo, daquele jornal britânico, né? Que na pesquisa lá, a coisa menos importante para eles, na época da pandemia, é a cultura. E olha só que paradoxo, porque é a cultura que está ajudando as pessoas a passarem a pandemia. E o poema é de Bertold Brecht, um dramaturgo alemão, tá? Chama O Analfabeto Político. Então, vamos lá. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do aluguel, do remédio e dos sapatos dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que estufa o peito e se orgulha, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil
que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertold Brecht. Ah! Show de bola, hein? Show de bola. É isso, a live de Alguém vai cultura. dizer isso hoje, né? Oi, João. Né, bicho? Alguém vai dizer, César, que o cara fez isso hoje. Sei lá, isso é de 1930, não sei quanto que é isso aí, cara. Mais atual do que nunca. Mais atual O Brecht, do que ele faleceu, acho que em 1953, se não me engano. Aham. show de bola. E quando eu falo dessa questão do emprego, é porque é para desmistificar essa ideia de que cultura também, além de ser investimento, como o João falou, também pode gerar rentabilidade para a cidade. Olha quem ganha com o Paraíso do Rock. Sabe quem ganha com o Paraíso do Rock? Paranavaí. As pessoas vêm e ficam hospedadas nos hotéis. Os hotéis de Paranavaí lotam, né? Com o Paraíso do Rock. Lotam com o evento que o Racha promove. O Racha promove, que é o grupo de motociclistas. Uma iniciativa particular de um grupo, lota. E eu vou dar outros exemplos. Santo Antônio do Caiuá, que mantém a tradição do carnaval de rua e do carnaval, é uma das fontes, uma das marcas da cidade. O carnaval, que o carnaval acabou. Eu sou do tempo, Amaury, eu sou jovem há mais tempo que vocês, talvez não tanto mais que o João, mas eu sou do tempo do carnaval de rua, que tinha o nosso bloco pré-datado, que era lá do Sindicato dos Bancários, do nosso querido amigo Edmilson Botecchio, né, do Neil, que o pessoal usava o bloco para fazer manifestações políticas de descontentamento. Ninguém usa O bloco pré-datado, o bloco do sujo também tinha, o bloco do sujo, a Escola Benedita, isso ficou no passado. Isso é cultura, isso é história da cidade. Uma cidade que não conhece a história, não sabe para onde vai. Você não pode simplesmente exterminar eventos como esse. Nós temos que criar... O Amanda se recorda bem pouco tempo as nossas folias de reis, que o SESC organizava, o Festival de Folia de Reis, né? Que é uma coisa que ainda está presente em algumas comunidades, mas perdeu força. E aquele encontro, ele era fundamental para manter viva essa tradição, não só em Paranavaí, em toda a região. Então, quando eu falo que a cultura tem que ser prioridade, tem que ser nesse sentido. Ela tem que sair do discurso e para a prática. Não dá para ficar só no discurso. E me parece que, muitas vezes, os exemplos práticos demonstram que esse discurso não coaduna, não fecha com a prática, muitas vezes, de alguns gestores. Tem bastante assunto, 57 minutos, quase uma hora. Eu queria falar também, não sei se o pessoal registrar também essa questão, que o Amaury fala de que muitas vezes a cultura não é prioridade. Basta ver essa lei que foi votada agora, recentemente, acho que todo mundo acompanhou, foi votada no Senado, depois foi votado também no primeira Câmara, depois no Senado Federal, que é a lei emergencial de auxílio ao setor cultural. Por que eu digo que muitas vezes a cultura não é prioridade? Mas aprovou uma lei, legal, mas quem que foi a iniciativa da lei? Foi do Congresso, não foi do governo. E, aliás, está na mesa do presidente para ele sancionar. A gente espere que ele sancione essa lei sem nenhum veto, né? E, tanto isso é verdade, quem é que é a criadora dessa lei? A nossa querida deputada federal do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Negra, moradora de periferia. Você vê uma pessoa que, do ponto de vista educacional, não é uma pessoa com formação educacional, mas tem a formação de vida, sabe da importância que é a cultura para as comunidades. Então, está lá. A iniciativa da lei é dela, né? A relatoria no Senado é do Jacques Wagner, se eu não me engano, né? E a relatoria no Congresso é da deputada lá do PCdoB. Né? Então, é uma lei que tende a ofertar um certo valor, né, para as pessoas que efetivamente precisam, que são, como disse o Amaury, não só o artista, mas todo aquele envolvido na cadeia da cultura. A liberação é em torno de 3 bilhões que serão liberados, se o presidente não sancionar, é claro, e se o Guedes não interferir nisso, que é uma preocupação nossa, né? E a ideia é atender os trabalhadores, né, microempresas ligadas também à área de promoção, que não estiverem, claro, inseridos em nenhum programa do governo. Então, acho que é uma ajuda de R$600, pelo menos 3 meses de ajuda, que vai, né, Amaury, nesse momento de crise, talvez auxiliar um pouco. Como eu falei, as pessoas fazem cultura por paixão, né? Por paixão, por amor primeiro, e depois por sobrevivência, mas precisam sobreviver. E esse auxílio é fundamental. Mas só queria registrar isso, que a iniciativa da lei
da Benedita da Silva, deputada federal do PT, a relatoria é da Jandira Fegali, que é deputada do PCdoB, e a relatoria no Senado do Jacques Wagner, também senador pelo estado da Bahia, também do PT. Estou dizendo isso aí para dizer assim, que a oposição, nesse momento, faz o papel dela. Muitas vezes o governo, que às vezes é insensível a essa questão da cultura, essa questão da educação, acaba muitas vezes não cumprindo, não efetivando os programas que são votados. E aí, como eu falei, esse ano tem eleição. É um aspecto também importante de você levar em consideração na hora de escolher o seu vereador, o seu prefeito. A nossa live está sendo assistida pela região inteira e vai ser repercutida depois. Então, acho que isso não serve só para Paranaguá, serve para a região como um todo. Né? A gente tem que debater também cultura. Não é só debater saúde, educação, não, tem que debater tudo que a cidade tem. E a cultura ela é uma questão fundamental. Nós estamos com 1 hora já. Ficaram vários assuntos aqui, eu acho que nós vamos ter que talvez voltar algum dia aqui para debater um pouco sobre isso, né? Falar um pouco mais sobre essa questão. Eu queria finalizar, e aí na condição de historiadora, Maurício. Eu tenho um sonho que já é antigo, desde quando eu fiz o curso de História, até um pouco antes disso, mas se reforçou, porque a gente vai entendendo que a história cada vez mais é importante, não só para a formação do ser humano, para a formação da história da cidade, mas para saber para onde vai. Então, uma cidade que não conhece a sua história, que não valoriza ela, não sabe para onde vai. Nós temos, por exemplo, em Paranavaí, o nosso tal do aniversário de Paranavaí, não é? Que é uma data que se comemora todo ano, 14 de dezembro, a data lá que foi a emancipação política de Paranavaí, 14 de dezembro, mas que na prática acaba não sendo comemorado. Por quê? Porque coincide com o período do comércio aberto. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que é que não se debate isso? Nós temos aqui em Paranavaí, na nossa querida Unespar, um curso de História, que pode, inclusive, ofertar um trabalho de pesquisa, e nós temos pessoas aqui, o Maurício sabe disso, como o Davi Arioche, como o próprio nosso saudoso Saul Bogoni, que se foi, mas tem muita coisa escrita sobre isso, que são pessoas que têm uma contribuição fundamental para a história de Paranavaí, do ponto de vista da pesquisa, que se colocar desse material na mão do curso de História, junto com eles, fazendo com essas pessoas que atuam nessa área, fazendo um trabalho, nós podemos, inclusive, resgatar a história de Paranavaí de forma mais completa. Nós temos hoje o trabalho feito, nós temos um museu local que acho que pode ser ampliado, pode ser melhorado com esse trabalho, mas eu acho que integrar essa ideia da universidade, eu sempre falo assim, o João falou, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente, e também tem que pensar o macro e agir no local. Você tem que integrar o Unespar na cidade de Paranavaí. O curso de História está lá para isso, para ofertar isso. E quem sabe, Mauri, debater uma data que a gente possa comemorar, possa ter isso comemorado nas escolas, possa ter isso valorizado pelas nossas crianças, pela juventude. Ninguém conhece a história de Paranavaí, porque chega em dezembro, o comércio não pode fechar, então você não tem como comemorar. É uma data que passa em branco, vira um feriado pós-Natal, pós-Ano Novo, se eu não me engano. Vira um feriado, simplesmente. Não é uma data em que você valoriza a história de Paranavaí. Então, eu acho também que isso também está implícito no aspecto cultural, porque isso demanda uma pesquisa. Vou dar um exemplo. São Paulo não comemora o aniversário de São Paulo na emancipação, comemora na primeira missa, lá em São Vicente. É a data. Então, a data da criação da cidade, a nossa data aqui é de 1952, é isso? Se não me engano, a data, isso, né? Mas em 1930 já tinha Montoya. Em 1944 já tinha aeroporto, tinha estrutura. Então, ou seja, tem o marco de criação da cidade pela Companhia de Melhoramentos, ou seja, tem vários momentos da história que você pode elencar ele e eleger como momento de surgimento da cidade, que não necessariamente é a emancipação política. Porque quando a emancipação acontece, já tem a cidade constituída. Ela é só uma formalidade. A gente precisa resgatar isso, precisa ter coragem de debater isso, para depois poder valorizar isso. Então, são exemplos. Imagina as crianças produzindo textos, tendo um festival sobre a cultura de Paranavaí anual, o quanto isso valoriza a nossa história. Então, acho que são exemplos pequenos, paradigmas que precisam ser quebrados, para a gente poder mudar um pouco essa história também da cultura de Paranavaí, no sentido de melhorar. Eu volto a dizer, a live aqui não tem essa ideia, nós não estamos criticando. Eu acho que a história da cultura de Paranavaí, ela é uma história que é indiscutivelmente um dos celeiros de cultura maior do estado e do Brasil. Todo mundo contribuiu para isso, né? Agora, uns contribuíram mais, outros contribuíram menos. Nós estamos aqui debatendo perspectivas de melhorar isso. Não entendo como crítica. A gente está tentando apontar no sentido de melhorar aquilo que está bom. Aquilo que está ruim, vamos melhorar. Aquilo que não existe, vamos criar. Acho que essa é a ideia. Porque todo mundo que passa deixa um legado. Então, aqui não é a ideia de criticar, embora em alguns momentos a gente faça crítica, como, por exemplo, nessa questão da criação
da escola que deixou de ter seu funcionamento efetivo lá, a escola de música, como o teatro, que ficou fechado 3 anos, é muito tempo, né? Por mais que queira se debater, que é problemas técnicos, não, é 3 anos fechado o teatro, no mandato de 4 anos, é muito tempo. Aí agora, às vésperas da eleição, anunciam que vai reformar, vai resolver, mas anunciam, né? Coincidentemente, não eleitoral. Então, estou dizendo assim, a cultura tem que ser uma prioridade na prática, não só no discurso. Eu acho que o teatro, fechado 3 anos, é um exemplo ruim, porque era o principal referencial e nossa marca da cultura de Paranavaí. Eu queria passar agora para as considerações finais, né, e aí passar primeiro para o Amaury, que foi quem falou em segundo, né? Depois o João também faz as considerações finais dele. Ficamos devendo muito assunto aqui, viu, Amaury? O pessoal do samba questionou aqui, o pessoal da capoeira também, que são aspectos da cultura popular que também a gente não conseguiu debater, mas eu acho que está implícito naquele debate sobre democratizar a cultura, quando você leva a cultura para o bairro, quando a gente fala em cultura, não é só música e teatro, é música, teatro, é capoeira, é samba, é folia de reis, tudo isso é cultura. Então, eu queria passar aí para as considerações finais de vocês e alguma coisa que, de repente, faltou falar, mas já fica aqui o convite para uma próxima live que eu acho que vai ser necessário, para dar conta disso. Amaury. Bom, tem muita coisa mesmo para falar, né? 1 hora é até pouco, e a gente é apaixonado, né, por isso, e tem uma paixão assim, poderíamos estar conversando muito tempo. Mas, enfim, obrigado por você ter me convidado. Eu acho que, como eu disse, a questão cultural deve ser debatida mesmo pela sua importância no Brasil, e Paranavaí não fica fora dessa também. A importância da cultura no município é incomparável, né? Como falar, aquela coisa que não tem valor, é imensurável, né, João? Enfim, mas eu queria encerrar aproveitando, César, para dizer que eu tomei uma iniciativa particular, já estava com saudade de fazer isso, e eu criei um festival de música, chama Festival Cidade e Poesia Online, em que eu consegui alguns patrocínios na cidade, não fechei todos ainda, mas já consegui bastante, assim, que vai dar para fazer o festival, e eu queria dizer para os artistas de Paranavaí, os músicos, compositores, que eles podem se inscrever, tem um cachê ali de R$300, para os 5 melhores, e mais um cachê, né, são 6 premiados, para aquele músico que for mais curtido na plataforma do Facebook. Então, vai ser todo na página do Facebook. Primeiro festival, não tem o primeiro, Festival Cidade e Poesia Online. O músico pode se inscrever lá, viu? Lá tem o edital que eu fiz, uma iniciativa, como eu falei, particular, né, privada, uma forma de estar ajudando também a galera a mostrar o seu trabalho e ganhar um cachezinho também. Então, é Festival Cidade e Poesia Online. Está na página do Facebook, tem o edital, e ali ele tem como se inscrever também. Qualquer dúvida, fala comigo lá na página. E muito obrigado, viu, César? Você é uma pessoa que eu admiro bastante, desde a época lá que a gente ia pedir para você interceder junto à Copel para a gente conseguir patrocínio para o FEMUC, você sempre deu uma mão para a gente, né? Muito obrigado por essa amizade e muito obrigado por ter me convidado para falar de uma coisa que eu amo muito, que é a cultura. Beleza, Amaury, obrigado. A gente que agradece a sua participação, como eu falei, a gente falar de cultura em Paranavaí sem falar de Amaury Martinelli, de Dorival Torrente, de Paulo César Oliveira, não falar, e tantos outros expoentes, né? Eu citei aqui, talvez as 3 maiores referências, a Rose Sangra também que está nos acompanhando também, que é um ícone, inclusive a Rose fala aqui um pouco sobre a questão do teatro. Eu apenas citei o teatro porque eu acho muito tempo, né? Eu acho também que o teatro não pode funcionar irregular, sem alvará, mas eu acho que 3 anos fechado, na minha singela opinião, é muito tempo. Eu acho que poderia ter sido feito um esforço maior aí. Não no sentido de funcionar irregular, claro que não, mas eu acho que 3 anos é tempo demais, se não der 3 anos e meio. Meu querido amigo João, suas considerações finais aí também. Enquanto vocês falavam, eu vi o Marcos da Cruz, é um grande amigo nosso, que não está mais na cidade, e ele estava reclamando que sentiu falta das artes literárias, da dança, das artes visuais. Só para lembrar que tudo isso aí tem gente que trabalha isso. Tem o David Arioche, tem o Gregory,
Nós temos uma academia de letras em Paranavaí, com escritores e tudo mais. Então, eu fico imaginando, eu tenho 52 anos de idade, eu vim de uma cidade que tem 480 anos, nem lembro. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, uma das primeiras cidades criadas no país. Imagina o que é a cultura lá em João Pessoa. Aí eu vim para uma cidade que tem 60 anos de idade, né, Paranavaí. E ela tem um celeiro de artistas, ela já tem história de arte que, nossa, parece que tem 200 anos, né? E a gente não percebe um amor a tudo isso, né? E a gente fala dos artistas conhecidos e a gente esquece, muita gente porque não sabe, dos anônimos, né? De quantos passistas do passado, escolas de samba que Paranavaí já teve, tocadores das folias de reis, os meninos do funk, que a gente não conhece, tudo isso bate e pulsa na cultura de Paranavaí, né? Mas a gente precisa de gente como Rosissanga, como Torrente, como Amauri, como o Rafael, que está lá na frente, o próprio prefeito, que é artista. A gente precisa de gente assim para manter viva essa chama da cultura de Paranavaí. A gente sempre quer uma cultura melhor, e parece que nunca alcança, mas nós temos um bom parâmetro. O Amauri ajudou a construir esse parâmetro bom da cultura de Paranavaí, mas a gente vê que não é o essencial ainda. Eu acho que falta para o gestor, principalmente quando chega lá, dizer assim, olha, isso é bom para a cidade, isso faz bem para a cidade, isso traz recurso para a cidade, porque a arte é essencial na vida do ser humano em geral. Só falta as pessoas entenderem que arte não é coisa simplesmente de alegria e que não tem nada. A arte muda o ser humano. É o que eu disse para vocês, você dá aula para 30 alunos, se um virar o Arnaldo, meu Deus do céu, gente, é maravilhoso. É como você dá aula para uma sala de 30 alunos, e acho que geralmente você fala assim, isso aqui não vai vingar ninguém. Que não vingue 29, mas que vingue um, que vai ser o cara que vai transformar a cultura na cidade, que seja assim, né? Então, eu acho, meus amigos, que, primeiramente, agradecer a todos vocês, o César e o Amauri, por estar aqui, né? Por debater cultura. A gente é muito novo na cultura, a gente está aprendendo cultura. Você senta com uma pessoa que nunca fez um curso superior, mas é que é um senhorzinho que toca o violão da Folia de Reis. Nossa, ele tem uma história maravilhosa de cultura, de arte da cidade, que às vezes se perde porque um gestor não sabe distinguir o que é a gelatina do teatro e o que é a gelatina alimentícia. Amor? Por essas coisas, a gente batalha por isso, que as pessoas tenham compreensão de que a arte é essencial para o ser humano. A arte faz a gente sobreviver. Nós estamos aqui, dentro dessa maquininha, para falar de arte, porque ela é essencial. Ela sempre vai ser essencial. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer em vê-los assim. E prazer de estar com os amigos que estão do outro lado aí, mandando o feedback, né, que chamam, mandando as visões que tiveram dessa nossa conversa. Eu espero que tenham outras, que falem de cultura muito e muito mais, porque ela é essencial para a gente. Exatamente. Obrigado. Eu queria finalizar também, novamente agradecer o convite que foi aceito. A gente fez esse convite, o Amauri de pronto aceitou, o João Henrique, são pessoas que conhecem da cultura, e a gente está ofertando aqui um debate, né? Longe de sermos donos da verdade. E também longe também de querer, de forma alguma, atacar alguém, muito pelo contrário. As manifestações que nós fizemos aqui, especialmente eu, são manifestações que o César Alexandre pensa. E eu acho que eu tenho o direito de manifestar a minha opinião também em relação a isso. E aceito também as críticas. A gente tem vários comentários positivos, a imensa maioria, alguns questionando a ideia da live. Olha, a live, a ideia é debater o assunto. Tomara que tenha mais lives sobre cultura em Paranavaí, que outras pessoas promovam, porque isso faz a gente enriquecer. Imagina se todo mundo fosse santista. Eu ia ficar muito feliz, porque eu sou santista. Mas não, tem o santista, o palmeirense, o corintiano, né, João? O vascaíno, o amor é corintiano? Corintiano? Não. Santos. Santos? Ah, então, já está mais uma coisa em comum. Né? Então, mas a vida é assim, divergente. Então, nem tudo é perfeito, a gente sempre busca a perfeição. A ideia da live é isso. Está debatendo temas importantes,
volto a dizer, é um ano importante para a cidade, é um ano importante que a gente tem que cada um dar sua contribuição. A minha forma de contribuir é essa, eu quero debater toda quarta aqui, 19h30, um tema importante. Semana que vem, mais um tema, nós estaremos debatendo aqui, um tema relacionado à questão da depressão, né, a questão do suicídio, aspectos psicossociais que essa pandemia gera, e a gente vai trazer um convidado especial também, é surprise, né, a gente vai falar na segunda-feira, mas é uma live também que vai até fugir um pouco, talvez, das primeiras lives, mas acho que é um assunto tão importante como nunca, e que tem a ver com a cultura, porque a cultura, a música, a literatura, a cultura, ajuda a gente a se livrar disso, da depressão, da ideia de suicídio. Então, acho que uma coisa está entrelaçada com a outra. Então, agradecer aqueles que não participaram conosco, ficaram aí conectados aí 35, 40 pessoas o tempo todo, isso vai repercutir, e agradecer mais uma vez a participação de vocês, tá ok? E, gente, até semana que vem, quarta-feira, 7h30, com a nova temática. Um abraço e boa noite para vocês, obrigado pelos participantes, aqueles que nos assistiram. Abraço, gente. Obrigado, valeu, gente. Valeu!